Bom dia a todos. Convido Rita Vasconcelos, conselheira da BAV Nacional, para nos dar as boas-vindas. Bom dia a todos. É um prazer estar com vocês mais uma manhã aqui, trazendo o ICABAV mais próximo dos agentes de viagem, sempre com temas relevantes ao nosso dia a dia. Hoje nós vamos contar com a presença do Dr. Marcelo Oliveira, que é o assessor jurídico da BAV Nacional. Vai trazer temas importantes jurídicos do nosso dia a dia. Eu espero que vocês aproveitem bastante. Em breve, sempre com temas atuais. Sempre que tiverem, assim, eu até peço para vocês que estão nos ouvindo hoje também, se tiverem algum assunto relevante no dia a dia do nosso agenciamento de viagem, tragam para nós, façam sugestões para que a gente cada vez mais possa atingir o objetivo de estar bem informados para atender melhor a nossa demanda de cliente, tá? Um bom dia para vocês, um bom treinamento. Doutor Marcelo, passo a palavra para você. Muito bem. Bom dia a todos, tudo bem? Rita, Priscila, todo o staff da BAV aí, obrigado. É um prazer sempre estar com vocês, né, em ambiente do sistema BAV. Né? A gente vem aí conversando bastante nos últimos tempos, por conta da minha investida, né, virtual também, que acabei resolvendo, além de todo trabalho padronizado do passado, né, junto à assistência jurídica aí de entidades e de empresas do segmento. Eu acabei criando ano e meio, quase 2 anos daqui a pouquinho atrás aí, o famoso @turisprudência lá no Instagram, né? Então já tem bastante gente que também nos acompanha por lá. Quem não, por favor, depois comece lá, né, a nos seguir, né? E nessa nós temos aí, portanto, uma distância muito encurtada nos últimos tempos, né, pessoal? A gente vem tratando de muitos assuntos, muitos temas que obviamente são aí, eu não vou dizer preocupação, mas fazem parte do dia a dia, né, do agenciamento e do cuidado, obviamente, da atividade, do segmento, para que todo mundo tente, obviamente, dormir aí de uma maneira mais possível e tranquila, né? Isso aí, estou vendo aqui que o Luiz da Denitur colocou aí, escrito aí o nosso canal virtual lá, né, o Turisprudência, em conjunto aí também com todos os nossos clientes, e aqui em específico eu falo em nome da BAV Nacional, obviamente, né, como assessor jurídico da BAV Nacional. Pessoal, nosso papo hoje, aproveitei aí enquanto o pessoal vai, obviamente, ingressando, né? Nosso papo hoje, eu tentei concentrar aqui algumas pílulas principais, né, que envolvem temáticas jurídicas e do agenciamento de viagens, para que a gente sempre reforce, porque são temas, na realidade, que a gente nunca deixa de falar, né? Mas são temas que, obviamente, a gente sempre vai aprofundando, tentando cada vez mais fortalecer essas ideias, para que, obviamente, a gente consiga evoluir aí a atividade de vocês, né? A prática, as condutas, o cuidado com a atividade de vocês no dia a dia, né? Nesse sentido, um primeiro tópico que eu gostaria de trazer aqui a vocês é sobre conceitos relacionados e direcionados com o agenciamento de viagens, com uma agência de viagens. Por quê? Porque se nós formos na lei... Aí, detalhe, hein, pessoal? Eu vou ficar aqui 100% do tempo aqui com a minha carinha aqui para vocês. Eu gosto desse sentido, né? Para que não fique aí uma aula. Então, por favor, tome nota aí, seja digitando, seja escrevendo, para que, obviamente, vocês não percam essas pílulas, né? Essa primeira relacionada a conceito, eu queria relembrar a todos no agenciamento, né, que nós temos, pessoal, no Brasil, a nossa legislação nos traz como agência de turismo, né? Se nós formos para o cenário global, se nós formos aí mundo afora, todo mundo, né, nos conhece como travel agencies ou travel agents, não é isso? Agência de viagem, certo? Aqui, desde que nós tivemos a tal Lei Geral do Turismo e Lei do Agenciamento, Lei Geral do Turismo é de 2008, Lei do Agenciamento é de 2014, né? Nós tivemos aqui uma fixação do nosso conceito
enquanto agência de turismo. Isso é um descompasso a nível global, né? A hora H, a gente vai arrumar isso também em caráter legislativo, é que tem tanta coisa acontecendo, vocês veem aí as notícias diariamente que envolvem normas, leis e o agenciamento, né, que a gente, obviamente, tem que ir tentando encaixar todas essas peças aí, né? A gente vai chegar lá, mas não que isso necessariamente nos prejudique, mas às vezes nos causa aí uma determinada confusão. Como assim? Vocês se lembram, ou vocês têm o cenário que a agência de turismo hoje, ela é conhecida legalmente como agência de viagens ou agência de viagens e turismo. Vocês lembram disso? E o que quer dizer isso na prática, pessoal? O leque se abre aqui porque nós temos várias situações que são interessantes, na realidade, da gente tentar a clareza com relação a isso. A agência de viagens, pela nossa legislação, é aquela que tem uma canalização, é aquela que tem ali um holofote muito direcionado para serviço 100% de intermediação, né? Seja para intermediar a emissão de bilhetes aéreos, seja para intermediar reservas de hospedagem, mas enfim, o holofote, o foco é prioritário, é em massa com relação à intermediação. Diferente de uma agência chamada legalmente, classificada legalmente, como uma agência de viagens e turismo. Aos olhos da lei, essa agência de viagens e turismo é um agenciamento que, na realidade, já tem um viés bastante atuante de operação também. Aquela história de você planejar viagens, de você organizar essas viagens, de você enlatar essas viagens, né? E revendê-las muitas vezes, inclusive por intermédio de outras agências. Nesse sentido, essa diferença que a gente tem que deixar muito clara na nossa frente é que uma agência de viagens, tão simplesmente, é aquela que foca, obviamente, na intermediação. Ela fica realmente no meio do caminho, quase que na totalidade dos seus atos. Diferente da agência de viagens e turismo, que essa, muitas vezes, ela chama para si essa organização, né? E, por vezes, ela revende, inclusive, por outras agências, também ali os seus produtos, as suas viagens organizadas. É óbvio que hoje nós temos aí também a figura já histórica, né, das operadoras de turismo. As operadoras, muitas vezes, elas têm isso em massa, essa organização, né? O grande papel delas realmente é organizar essas viagens para que alguém, inclusive, possa revendê-las, que não só ela própria, principalmente aquelas que, né, nem necessariamente têm um foco com vendas diretas e usam, portanto, muitas vezes aí o canhão da intermediação, né? Todo o agenciamento de viagens. Por que é importante, relevante, nós temos isso quente na nossa mente, pessoal? Detalhes, por uma questão de responsabilidades, como a gente vai ver até o final do nosso papo, né? Questões de cunho fiscal, tributário, isso pode fazer uma diferença muito grande na nossa vida, na vida de vocês, empresarialmente dizendo, conforme este foco seja maior ou menor em um ou outro. Veja, é errado você fazer as duas enquanto agência? Você pode ou não fazer as duas? Pessoal, não tem problema nenhum, é tranquilo você desenvolver as duas atividades. O importante é você ter a ciência do que você é mais, né? Por quê? Porque você tem uma questão de classificação jurídica da sua empresa, inclusive junto à Receita Federal, né? Você vai se dizer mais intermediador ou mais planejador, executor, né? Organizador de viagens mais combinadas e etc. A gente precisa ter essa noção. Não é uma obrigatoriedade de amanhã você resolver isso, né? Porque o importante é você ter essa noção, inclusive esse equilíbrio de qual você faz mais. Eu tenho uma visão técnica, conceitual, que até mesmo as operadoras têm em massa serviço de intermediação. Por quê? Porque uma operadora não é dona proprietária do transporte aéreo. Ela não é dona em massa e volume de meios de hospedagem, por exemplo. E, portanto, em todos esses cenários, ela também está realizando intermediação. A diferença é que, por vezes, você tem um volume de organização de viagens muito maior do que a intermediação. E, na prática, a gente sabe que as agências clássicas, as agências menores, têm, obviamente, serviços de intermediação muito mais volumosos,
né? Vão lá buscar do transportador, vão lá buscar da hospedagem, mas isso não quer dizer que pontualmente elas também desenvolvem viagens organizadas. Sabe aquela história da agência, né, de um interior, de um estado, que resolve fazer uma excursão para um jogo de futebol, para um teatro, para um show, né? Enfim, ela está organizando pontualmente neste caso. Não quer dizer que ela é uma operadora, mas ela desenvolve pontualmente também esse serviço. Então, a primeira temática, essa primeira pílula, como eu disse, que eu queria trazer para o nosso front aqui, é a questão conceitual, né, do agenciamento. Que nós temos hoje essa agência mais intermediadora e essa agência mais organizadora de viagens. Ela pode, tranquilamente, conviver com as duas atividades. Mas, na prática, uma, por vezes, fica, né, mais prioritária ou mais em volume do que a outra. Tudo bem, pessoal? Isso é uma questão legal, inclusive, tá? Na questão fiscal, para vocês terem ideia, por vezes, você se diz ali para a Receita Federal ou como uma agência de viagens, como atividade principal, ou como uma operadora, como atividade principal, né? Então, tem que tomar, inclusive, um cuidado maior. Isso talvez geraria um papo específico, maior, pontual, só disso, né? Direcionado para questões tributárias, tal, do agenciamento. Por quê? Porque pode ser que, conforme onde você esteja, a sua empresa esteja sediada, o município que você esteja, pode ser que o seu fisco tenha um entendimento pontual de como você deve fazer os seus recolhimentos, de como você deve fazer as declarações de suas notas, por exemplo. Então, tem que tomar um cuidado muito grande. E conforme você esteja lançado como agência de viagens ou agência de viagens e turismo, e, portanto, na Receita Federal, você se apresente lá como agência ou como operadora, isso pode fazer diferença, conforme os entendimentos do seu município, tá? Estou dizendo que é uma regra, mas é um cuidado, é um alerta que sempre vale a pena a gente considerar. Tudo bem, pessoal? Então, a primeira pílula aí com relação à questão de conceitos. Eu estou tentando acompanhar vocês aqui num canal paralelo no nosso canal virtual, né, na divulgação, porque eu estou vendo aqui todo mundo entrar. Continuo dando aí um bom dia aí, bem-vindo a todos que vão entrando aí por agora também. Tem gente pra caramba aqui, né, pessoal? Que legal, a gente fica aqui muito contente com o volume, parando aí a atividade de vocês para, obviamente, buscarem conhecimento. E um conhecimento, na realidade, pessoal, com, inclusive, blindagem, prevenção, capacitação. Aproveitem, pessoal, para nos ajudar, ajudar o ICABAV, ajudar a BAV Nacional, ajudar o Turismo Prudência aqui também. Deem um print aí desse nosso bate-papo, nos marquem lá nos canais aí virtuais, mídias sociais de vocês. Nos ajudem a propagar, inclusive, que vocês estão aí se profissionalizando e capacitando nesse momento. Beleza? Aguardo todos lá, que depois a gente replica todos vocês lá que nos compartilharem também. Vejam só, uma segunda pílula aqui para hoje, hein? Artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. O que será que quer dizer isso? Quem lembra disso, hein, pessoal? Nós estamos falando do tal do direito de arrependimento. Semanalmente, nós temos aqui no escritório consultas que, de alguma forma, se relacionam com esse tal direito de arrependimento. A pessoa, o Pax, vai lá e cancela a viagem e, de repente, quer fazer valer esse direito que está lá na lei, né, no Código de Defesa do Consumidor, dizendo que ele quer, portanto, o valor inteiro dele de volta. Né? O que quer dizer o artigo 49, direito de arrependimento no Brasil? Por quê? Porque outros países também têm isso, obviamente, mas de forma diferente, inclusive com prazo diferente. No Brasil, nós temos essa legislação dizendo assim: o consumidor tem direito, obviamente, a cancelar a sua contratação e ter, obviamente, todos os direitos, né, os seus valores de volta, mediante esse pedido de cancelamento dele, se ele assim faz esse pedido num prazo de 7 dias contados da efetividade ali da contratação, né, pessoal? Ele contratou, ele tem a confirmação ali da compra e tal, ele tem 7 dias para cancelar essa compra. Mas, de qualquer jeito, a qualquer momento,
Não, pessoal. Primeiro, nós temos uma questão pontual legal a ser a ter aí a sua relevância. Qual delas? Esse pedido de cancelamento, ele precisa obrigatoriamente ter ocorrido, né? Ou essa compra, primeiro, vamos lá, essa compra precisa ter ocorrido de forma que a lei chama entre ausentes. Que quer dizer o que é isso, pessoal? É uma compra que acontece por telefone, é uma compra que acontece por e-mail, é uma compra que acontece por canais virtuais, por chats, por WhatsApp, por exemplo. Sempre que nós temos uma compra concretizada por meios virtuais, tá? Por meios à distância, e aí, portanto, inclui o telefone, né, pessoal? Por isso é importante a gente não esquecer isso, né? Nós teremos, portanto, a aceitação ou a aplicação desse direito de arrependimento, né? Nossa, então quer dizer então que o passageiro comprou comigo hoje, aqui no meu WhatsApp, no meu canal virtual, ele tem 7 dias para cancelar e ter tudo de volta. Via de regra é assim. Qual é a dificuldade, né, da gente, obviamente, entender e aplicar isso para turismo, para o agenciamento, pessoal? Eu sei, conheço aí bastante o negócio de vocês há mais de 2 décadas e meia, para ser sincero, né? Então, o que acontece? A gente sabe das peculiaridades do agenciamento. A gente sabe que se você tem aí um web service aí da sua companhia aérea, um GDS aí da sua companhia aérea, né? E de repente você puxa essa disponibilidade agora, a gente sabe que daqui a meia hora esse lugar, essa tarifa pode não mais existir. Tá? A lei entende que o consumidor, o cliente, o Pax, fica frágil a partir do momento que ele busca essa oferta, que ele concretiza essa oferta, pelo fato, de repente, dele não entender isso, né? Dele se convencer com o imediatismo, rapidamente, ficar com receio de fazer aquilo depois e etc. E, de repente, com aquele tanto de informação na frente dele, ele vai lá e compra, né, naquele canal, naquele portal, no seu WhatsApp, e a legislação entende que eu não vou dizer coação, né, mas essa oportunidade que ele tem, pelo fato de ele não conhecer todo esse cenário, é como se ele ficasse imediatamente frágil nessa relação. Eu não concordo com isso, né? Existem posições de tribunais, de sentenças, de processos judiciais, que já vem sinalizando um pouco diferente. Infelizmente, isso não é ainda a massa, tá? Mas tem juiz que diz, olha, o consumidor não agiu nesse imediatismo. Ele tinha condição de entender que existiam ali ofertas, promoções, contexto promocional a ponto, né, de não colocá-lo numa situação de fragilidade. Ele sabia o que ele estava fazendo. E, portanto, diferentemente do outro lado da moeda, esses fornecedores de serviços turísticos têm uma peculiaridade muito grande com este tipo de negócio, que é essa instabilidade tarifária. É a questão que demanda muito forte a disponibilidade de lugares, pessoal. Vocês concordam comigo? E aí, nesse sentido, se o judiciário, se a legislação entender bem isso, ficaria mais fácil a gente ter uma flexibilidade muito maior, muito grande, com relação a essa aplicação do artigo 49 do jeito que hoje ela se apresenta. Olha só como é que o leque, né, se abriria de situações. Poxa, pessoal, quando você, a agência, está ali tratando com os outros fornecedores todos, né, pessoal? E aí, de repente, você precisa fazer uma reserva. Às vezes você tem tarifas não reembolsáveis. Aí, às vezes você tem um bloqueio que é não reembolsável. E automaticamente o fato de você reservar e confirmar já te gera uma penalidade num contexto diferente. Não é assim? Neste sentido, neste contexto, este conjunto de peculiaridades deveria ser tratado, sim, de forma diferente no judiciário e na legislação para a aplicação desse direito de arrependimento. Não dá para fazer desse jeito, né, com esse piloto automático dessa forma. Por quê? Porque, por vezes, principalmente o agenciamento, gravem isso, printem isso, repliquem isso. O agenciamento que está na ponta, o agenciamento que está ali atendendo o consumidor,
Ele faz essa aproximação das outras empresas, dos fornecedores, com as regras deles, inclusive. São regras que não são de vocês. Certo ou errado? E aí, automaticamente, a gente fica à mercê da legislação do jeito que ela se apresenta, né? Então, simplesmente, cabe ao agenciamento dizer: cliente, consumidor, essa regra sequer é minha. Eu não tenho autonomia, eu não tenho ingerência sobre essa regra, eu tenho sim a responsabilidade profissional de te informar previamente sobre essa regra, qual é essa regra, tá? E que se você cancelar, a gente vai ficar à mercê dessas penalidades. Aí o consumidor vem falando, quero saber, né? Eu tenho direito ao artigo 49, né? E automaticamente eu quero a devolução integral. Tá? Pessoal, eu estou tentando aqui acompanhar a questão das suas indagações, né? Ao final, a gente vai tentar reunir aí uns 5, 7, 8, 10 minutinhos aí no máximo para tentar fazer uma repassada geral. Tá? Mas o Milton aqui nos pergunta, né, sobre se o artigo 49 pode valer para doenças confirmadas e evidenciar o cancelamento. Eu até diria, Milton e todos, que na realidade nem nos preocuparíamos com a questão do artigo 49 num contexto desse, porque se nós temos uma situação, infelizmente, aí que envolve doença e tudo mais, né, talvez nós teríamos aí uma aplicação de força maior, né? Que aí nem seria uma preocupação imediata o artigo 49, mas uma situação de excepcionalidade que já geraria uma flexibilidade à esfera contratual, independente desse pedido de cancelamento. Um aspecto de doença, a gente até talvez ultrapassaria a questão dos 7 dias, né? Então, a gente teria muito mais aí um contexto de força maior, né? Olha, pessoal, a história do artigo 49, né? Eu, sinceramente, acredito muito que nós temos que batalhar para o convencimento, porque acho que são 2 cenários, né? Um dos convencimentos é todo o trabalho do segmento, do agenciamento, dos representantes do agenciamento, como aqui, né, a BAB, institucionalmente dizendo, a gente trabalhar em 2 sempre esferas. A esfera institucional, a esfera e governamental legislativa. Porque, assim, é muito complexo alterar legislações que envolvem diretamente o consumidor, pessoal. Aqui nós estamos tratando um segmento econômico, né? O agenciamento de viagens. Do lado da moeda. Do outro lado da moeda, quem já viu palestras minhas aí, talvez já me ouviu falar isso. Do outro lado dessa moeda, nós temos toda a sociedade consumidora do país. Então, a gente chegar e dizer, olha, consumidores, nós vamos aqui flexibilizar esses direitos aqui, o espectro de muita gente entender que nós estamos falando de redução de direito deles é muito forte. Então, pessoal, são lutas muito pesadas, tá? Eu concordo plenamente que, por vezes, a gente se depara com cenários de injustiça. E o papel é fazer dessa injustiça um equilíbrio, pessoal. É chegar nesses processos da melhor e maior maneira possível, né? E dizer, olha, justiça, vem aqui para você entender uma coisa. Veja quem sou eu, a gente, na frente dessa história aqui. Olha o meu poderio na frente dessa história aqui. Para responder, de repente, por esse valor aqui nesse cancelamento, nesse pedido e aplicação do artigo 49, que não tem nada a ver com a história. Porque vocês concordam comigo que o artigo 49 fica muito pior, né? Muito mais arriscado se nós estamos falando, por exemplo, de alguma empresa, pessoal, que porventura quebrou. O fornecedor quebrou. E daí? O que nós vamos fazer na nossa vida? Porque a agência vai estar naquele fronte de responsabilidade. No final do nosso papo, a gente vai conversar só de responsabilidade sanitária. No momento, nós passamos pela pílula de conceitos, né? Para a gente ter claro essa história da agência de viagens e agência de viagens e turismo. Nós passamos aqui por essa pílula agora, né? Do quão complexo é a aplicação desse artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, esse direito de arrependimento, como se fosse um piloto automático, sem que essas vírgulas, sem que esses detalhes sejam considerados, né? Em flexibilidade, em equilíbrio, em justiça, como bem vocês estão aí apontando, né?
E neste cenário, é o nosso papel tentar minimamente buscar esse equilíbrio, né? Não é fácil, não é simples. Nós temos também, não sei nem se fez parte aqui ou não das perguntas de vocês, já vejo aqui que tem um tanto aqui, pessoal, mas assim, artigo 49, quando a gente fala especificamente de passagem aérea, é um complicador, não é? Por quê? Porque nós temos um conflito normativo. De um lado, esse artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, que fala de 7 dias para o consumidor cancelar, quando em compras online. Do outro lado, nós temos especificamente para o transporte aéreo a história da resolução, de uma resolução da Agência Nacional de Aviação Civil, da ANAC. A resolução da ANAC, pessoal, ela diz que as passagens aéreas podem ser canceladas sem ônus num prazo de até 24 horas contados da emissão. Então, olha a confusão que nós temos. Porque nós temos um órgão regulador do transporte aéreo dizendo que uma passagem aérea pode ser cancelada em 24 horas sem ônus. Mas esse é o prazo. E aí, do outro lado, nós temos uma lei de defesa e proteção do consumidor dizendo que ele tem 7 dias para cancelar em compras online. O que a gente faz da vida? Porque nós temos Código de Defesa do Consumidor e norma do transporte aéreo. Nós, obrigatoriamente, precisamos ir para as cortes, para o judiciário, e entender o que ele vem sinalizando. Em massa, ele vem sinalizando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Ele entende que ali nós temos uma lei federal, né, uma lei que nós chamamos tecnicamente no direito de uma lei, uma norma de ordem pública, né, com uma grande força, e, portanto, deve ser aplicada, porque numa hierarquia de leis, de normas, uma lei federal frente a uma norma regulamentadora administrativa, né, quem vale mais é essa lei. Então, né, os magistrados, na hora que vão na caneta lá do processo, eles entendem que vale mais o Código de Defesa do Consumidor do que a norma da ANAC. Existe uma pressão muito grande, geral, para se chegar na ANAC e dizer: e aí, ANAC, você tem a norma, faça isso funcionar, dê um caráter normativo a mais sobre isso, leve essa discussão para o judiciário, porque se você está dizendo que tem 24 horas para, como se diz, cancelar sem penalidade, o que a gente faz na vida, ainda mais nós que estamos no meio dessa história? É uma situação complexa, é uma situação difícil, é um papel muito grande, é pauta, inclusive, forte, e não de hoje, da BAB Nacional, de trazer esse assunto, inclusive, em outros cenários que envolvem, por exemplo, Ministério do Turismo, para se ter um apoio nessa temática, que é uma temática, inclusive, de pleito de ABABs estaduais aí, com relação à dificuldade de casos reais, concretos, que, como se diz, que acabam ingressando nessa história. Misturar, trazer a legislação civil aqui, pessoal, acho que alguém comentou aqui, né, sobre a história de Código Civil, tal, legislação civil. Pessoal, assim, qual legislação é mais especial, mais aplicada a uma atividade específica? O Código Civil, ele é uma base, ele está ali, né, uma base da pirâmide como uma norma referencial. A partir dali, vários assuntos vão ganhando especialidade. Existem regras do Código Civil que ganharam especialidade pelo Código de Defesa do Consumidor. Existem regras do Código Civil que ganharam especialidade por ocasião do transporte aéreo. Por quê? Porque existe uma passagem específica no Código Civil que fala sobre contratos de transporte. Só que a gente vai tendo um tanto de especialidade. É um verdadeiro balaio, né? Um verdadeiro caldeirão que demanda o papel, obviamente, nosso, inclusive, enquanto, como se diz, enquanto representantes, né, e trabalhando quente nesse segmento, de tentar melhorar a evolução nesse sentido. Puxa, enquanto isso, vamos amargurando prejuízo, né, pessoal? Eu concordo plenamente. E isso não poderia acontecer, né? Como diz, essa peteca não pode cair, sob pena de, obviamente, nós enfraquecermos toda essa luta, essa transparência, essa busca de melhores conceitos para que a gente tenha aí melhores entendimentos e melhores aplicações de toda a legislação. Perguntaram aqui sobre a questão de contrato digital, né, pessoal? Com assinatura digital, se faria ou não diferença com relação a essa aplicação do artigo 49.
assim, pessoal, a partir do momento que o seu contrato já está no ambiente virtual, já está digitalizado, essa contratação ela está acontecendo entre ausentes, tá? Então, é importante a gente ter essa consciência de que se a contratação já não está acontecendo na mesa da agência, já estamos à mercê, né, da possibilidade de alguém trazer a aplicação do artigo 49 para a mesa, né, e fazer valer aí esses tais dos 7 dias. A gente sabe que, na prática, o volume hoje de vendas que ocorrem à distância é muito, infinitamente maior do que vendas presenciais, né, pessoal? Né, pela tecnologia empregada, pela facilidade, enfim. Ao mesmo tempo, nós temos esse posicionamento da legislação. Me parece que faz sentido, diante de tanta tecnologia, de tanta modernidade, de tanta evolução, a legislação, o judiciário, também entender que essas peculiaridades do agenciamento precisam ser conectadas, né, do agenciamento, serviços turísticos de uma forma geral. E a gente não ter aí tanto desequilíbrio e injustiça nesse tipo e nesses contextos, né, pessoal? Deixa eu ver o que mais aqui. Nós vamos entrar numa terceira pílula, pessoal. Além dos conceitos, além do artigo 49, direito de arrependimento, que também só ele sozinho vale aí uma palestra e um debate grande, concordo plenamente, tá? Uma terceira pílula, e eu vou trazê-la aqui porque eu vejo que na prática ela vem acontecendo bastante nos últimos tempos de novo. Ela tinha dado uma parada e tal, mas eu vejo que começa a acontecer aqui bastante de novo, que é o fato do chargeback, né? As famosas negativas em vendas realizadas, instrumentalizadas com cartões de crédito e automaticamente gerando aí prejuízos ao agenciamento, né? O que a gente pode e tem que trazer aqui com relação a chargeback, pessoal? Primeiro, existe um contexto mínimo de cuidados. Olha, eu já falei tanto sobre isso também em palestras, em painéis, etc. Assim, pessoal, eu faço uma leitura que os seus cuidados, eles devem, primeiro de tudo, existirem. Eles devem existir conforme o seu perfil. Você tem que ter consciência de como e quem você é. Por quê? Porque é diferente. Vamos imaginar uma empresa, uma grande empresa do agenciamento, que tem muita tecnologia empregada, instalada, de uma agência que, por opção, por história, por momento e etc., é uma pequena agência, numa figura, inclusive, de MEI, microempreendedor individual. São dois cenários totalmente diferentes que nós precisamos trazer à mesa, né? E automaticamente ter essa consciência. Por quê? Essa grande empresa que tem tecnologia, que tem volume e que precisa, inclusive, trabalhar com um sistema, né, com uma política e procedimento específico, senão ela não aguenta, não funciona num cenário de segurança e chargeback, é diferente dessa agência, pessoal. O que eu quero dizer? Os cuidados, o formato desta grande que tem tecnologia, o que ela faz? Ela tem ferramentas gigantes aplicadas, instaladas, contratadas, e por vezes até milionárias, porque ela precisa disso, ela gasta muito com isso, né? Para quê? Para que esta tecnologia, essas pesquisas, trabalhem para ela a partir do momento que aquele consumidor está ali, trabalhando na agência, no meio, né? Pesquisando ali no meio virtual e fazendo ali o seu caminho até uma possível compra. Esta ferramenta vai dizer para esta agência assim, olha, fiz uma varredura aqui para você, né? Fiz um entendimento que esta venda está minimamente limpa, segura, enfim. Né? Ela faz, essas ferramentas realizam essas pré-análises e diz para a empresa, pode seguir com a compra. Só que nesse pode seguir com a compra, pessoal, por vezes, essas ferramentas, inclusive, elas acabam,
como se diz, subsidiando, possibilitando com essas grandes empresas compartilhamentos de responsabilidade. Ela está dizendo, olha, eu trabalho com isso, eu faço essa ferramenta, né? Eu faço essa análise para você. Se eu pisar na bola aqui, alguma coisa sair da curva, inclusive, eu tenho a possibilidade de dividir essa responsabilidade com você. Então, o jeito, a maneira, o método, o cuidado dessa grande empresa, grande agência, com esses cenários de chargeback é diferente totalmente dessa agência pequena, média, enfim, que não tem a condição desse mesmo aparato tecnológico, pessoal. Ok, que ela não tem. Só que se ela não tem como abrir mão daquele cenário mínimo necessário de cuidado, né, pessoal? Muitas consultas, quando aparecem e que envolvem chargeback, nos trazem contextos com fragilidades nos fatos. Por quê? Porque não tem como a gente fugir daquela história da autorização de débito, não tem como a gente fugir da questão como se diz, do armazenamento do cartão da pessoa, dos documentos pessoais. Aí vocês já estão me vindo aqui com força, né? Ah, Marcelo, mas peraí, e a história da proteção de dados? E a história de LGPD? Bom, ok, hoje é uma situação paralela que você também não pode abrir mão, tá? Você não pode esquecer e cuidar disso também. Aí eu pergunto, né? Só um parênteses, não é o tópico aqui da nossa pílula, chargeback. Mas está todo mundo aí já com seus programas, com seus procedimentos de conformidade com relação à LGPD? Que a LGPD não é uma meia dúzia de contratos que você tem aí, hein? LGPD é você repassar todo o modus operandi da sua empresa, seja ela uma MEI, uma média, uma grande, uma gigante empresa. Você precisa ter o seu programa de conformidade LGPD? Ok. Se você não tem, pessoal, a fragilidade já te conecta para você trabalhar nesse cenário com cartões. Por quê? Com os cartões de crédito, você precisa dessas informações. E a a Lei de Proteção de Dados Pessoais, ela te autoriza a coletar esses dados. Do mesmo jeito que ela te autoriza a coletar os dados, ela te pede para que você tenha cuidado, a proteção com esses dados. Por isso, a importância do seu programa de conformidade, que vai querer dizer o quê? Quem é a pessoa encarregada de proteção da sua empresa? Como acontece o armazenamento desses dados? Você tem um relatório de impacto anual, né, em que você diz assim, ó, neste caso, na minha empresa, no exercício de 2023, não tivemos nenhuma ocorrência. É um programa, é um procedimento que precisa seguir, que você precisa entender se você tem ou não tem. E se não tem, pessoal, a LGPD é uma lei que pegou, tá? Com todo esse volume de tecnologia a nível mundial, não tinha como não pegar. Então, precisa organizar a casa com relação a isso. Com a casa, com a agência organizada com relação à LGPD, você ter esses procedimentos tradicionais e necessários com relação a vendas com cartão, ok? Porque você vai poder coletar, você vai poder armazenar, você vai poder guardar, você vai poder, inclusive, excluir depois que você coletou, armazenou por um determinado tempo. Tudo isso é possível, mas você tem que fazer. Eu me surpreendo muito, às vezes, com consultas, e a pessoa fala para mim, Marcelo, eu estou com uma situação aqui de chargeback, etc. Eu falei, ok, o primeiro passo que a gente dá, qual é? É entender com a agência ali o que ela fez. Qual foi o aparato de tecnologia que ela aplicou, né? De tecnologia não, de documentos, né? Aí a pessoa fala para mim, puxa, não fiz, não tenho autorização de débito para ninguém desse cliente. É uma fragilidade imediata. E por vezes, pessoal, existe um outro contexto. E quando nós temos outros intermediadores nessa jogada, como por exemplo, consolidadores, né? Muitas vezes as agências não gostam, não aceitam as cláusulas, né, de consolidação, por exemplo, quando apresenta, né, dizendo, olha, a responsabilidade é sua por conta de chargeback aí. Você tem que tomar esses cuidados mínimos necessários. A gente tem que entender que esse escancarar de portas e janelas, por exemplo, de consolidação, é complicado. Por quê? Porque é alguém que está escancarando o crédito. E, por vezes, essas pessoas jurídicas, essas empresas, não têm a mínima ideia de quem vai sentar na sua frente. Não tem a mínima ideia de qual é o cuidado que você tem ou não. Então, é padrão para eles dizer, olha, eu vou te liberar crédito, eu vou te permitir que você me emita,
né? Que você use aqui a nossa emissão, mas eu não consigo me responsabilizar por quem senta ou não na tua frente. Então, tem que tomar um cuidado muito grande. Esses documentos mínimos, pessoal, eu sempre chamo isso de conjunto mínimo, né? Conjunto documental mínimo. Quando nós temos esse conjunto documental mínimo, ele, por vezes, nos ajuda, né, a elevar a discussão. Pode ser que eu não tenha tanta força de discussão, de repente, com uma consolidação, talvez até com a própria companhia aérea, mas talvez eu ganhe um oxigênio de discussão com instituições financeiras envolvidas. De repente, eu vou discutir com ela, falar, estou tendo um prejuízo aqui, mas eu vou discutir com você, porque o código de autorização foi seu. Você que, de repente, não conseguiu fazer aí uma proteção desse cartão, né, de alto nível, a, de repente, dizer que essa venda estava autorizada, né? Aqui, ó, cliente faz o pagamento direto através de link. Quando a gente tem essas questões de link, pessoal, né, disponibilizados por consolidação, por operação, etc., pensando em chargeback, vocês precisam obrigatoriamente ir para os contratos B2B que vocês têm, para entender esse conjunto de responsabilidades e obrigações. Como assim? Lá, vocês vão ver, né? Dá para visualizar lá, que mesmo nesses casos, quem pede o link? Quem viabiliza o link? Quem diz pode enviar o link enquanto intermediador? Então, isso é muito complicado. Por mais que ele vá direto, por mais que ele aconteça direto, tem você no meio dessa história. Porque a operação está sendo viabilizada e solicitada porque tem você no meio dessa história. A não ser que estejamos falando de uma venda direta, mas não é o caso. A análise total aqui é de intermediação. Entenderam? Então, vocês precisam conhecer o ambiente dos contratos B2B de vocês também, para essa conscientização toda, tá? Concordo plenamente que outros intermediadores, fornecedor, precisam investir pesado também. Vou colocar parênteses aqui para vocês, né, para finalizar esse tópico de chargeback, pessoal. Eu já tive situações concretas envolvendo fraude, envolvendo chargebacks, envolvendo invasão de sistema, né, em que agências no Brasil, mas tem um caso muito emblemático, que foi aí de alguns milhões de reais, e a agência não pagou R$1 sequer, porque ficou comprovado exatamente esse tópico aí desse comentário de vocês. Quem fez esse comentário aqui, ó, foi o Hugo, da Escotur, né, que nos colocou aqui, poxa, fornecedores precisam investir, eu concordo plenamente. E exatamente por um contexto desse, é que ficou provado que a falha no sistema lá de reservas foi da companhia aérea que não cuidou daquilo, não cuidou da proteção, não cuidou do desvio das informações, que foi o que aconteceu. Foram sendo emitidos milhões de reais, pessoal. E a agência conseguiu, em terceira instância, porque foi um processo que subiu muito alto, mas a agência não pagou nada, tá? Por quê? Eu estou falando de um caso, tá? Né? Por quê? Ficou provado que, na realidade, a culpa ali direta, ou a responsabilidade para cuidar do sistema, era do próprio fornecedor. Certo? Bem. Nós, né, como último tópico, eu estou acompanhando aqui os meus quadrantes, eu separei 4 pílulas hoje. Né? A questão dos conceitos, agência de viagens, agência de viagem de turismo, artigo 49, direito de arrependimento, a história do chargeback. Pessoal, né, quem entrou depois aí, enfim, não esqueçam aí de repente, dar esses prints aí, nos marcarem aí, marcar a base nacional, marcar acabado, marcar a jurisprudência, enfim, num sentido de nós propagarmos este momento de vocês, né, de capacitação e profissionalização aí para o cuidado da atividade do dia a dia de vocês, né? Então, marquem a gente lá com seus prints aí de que vocês estão neste momento se capacitando, cuidando da atividade de vocês, cuidando dos clientes de vocês. Um último tópico com relação à responsabilidade solidária, pessoal. A história de nós, de repente, visualizarmos aí, né, um oceano de situações em que agências foram condenadas a pagar indenizações, reparações de danos, enfim, né, sem ter feito nada de errado.
A legislação, hoje, como ela se apresenta, né, com a defesa do consumidor, ele diz assim, todos que estão na cadeia de fornecimento de serviços ou na venda de produtos respondem em conjunto, respondem, como a lei diz, solidariamente pelos problemas gerados no consumidor. E assim vem sendo, né? No andar dessa carruagem, nessa estrada, trocentos, olha aí os exemplos. Vamos tentar? Já disse isso em palestras passadas. Quanto o agenciamento pagou por ocasião da Avianca? Oceanair, né? Avianca Brasil aí. Bilhões de reais, tá, pessoal? O agenciamento como um todo. Operação, consolidação, né? Enfim, o agenciamento todo. Bilhões de reais. Tirou-se esses bilhões do bolso sem ter feito nada de errado. Quem tem que ouvir isso é quem fiscaliza esses fornecedores, para não deixar de forma nenhuma esse trem acontecer de novo. Quando nós temos situações de fornecedores que quebram e deixam essa conta, essa legislação, do jeito que ela se apresenta, ela coloca essa história, né, da responsabilidade solidária. É assim que tem que ser. É difícil. Sabe a história da moeda dos dois lados que eu disse 15, 20 minutos atrás? Né? Num sentido de que, de um lado, é uma atividade econômica no país, agenciamento de viagens. Do outro lado da moeda, sociedade consumidora inteira. Nós todos somos consumidores. Quando nós adquirimos um celular, um carro, uma geladeira, uma viagem. Todos nós. Agora, do outro lado, nós temos um segmento de atividade. Na hora que a gente vai para essa balança, né, pessoal? É difícil pra caramba lá o Poder Legislativo entender que nós estamos buscando simplesmente equilíbrio e justiça. Só isso. Porque não tem justiça nenhuma. Caso emblemático que eu sempre conto, quase em todas as minhas palestras, porque ficou na minha mente isso há sei lá quantos anos atrás. Num caso que a Pluna, né, a Companhia Aérea Uruguaia, quebrou e uma agência ganhou R$ 14,93 naquela venda. Uma venda de 2 passageiros, não viajaram, não teve voo, não teve nada, processaram a Pluna, processaram a agência. Né? A Pluna não existia, a Pluna foi revel, a Pluna quebrou, não tinha mais nada no Brasil. A agência respondeu. O processo foi para a segunda instância, um processo no Rio de Janeiro, e a agência foi condenada, no final, a pagar R$ 36 mil de dano moral. É de dano moral mais a devolução. O valor do bilhete, inclusive, na época lá, era pouquinho. Né? Então, mas a pancada que envolveu a indenização, o dano moral e etc., não tem cabimento isso, pessoal. Não tem cabimento. Ah, mas ninguém vai fazer nada, não se faz nada. Se faz muito, pessoal. Eu já disse para vocês, trabalhando há mais de 2 décadas nesse segmento, a gente tenta, eu venho vendo quantas vezes tentou-se alguma coisa já no legislativo para equilibrar essa responsabilidade. Uma das últimas tentativas foi quando, na legislação das agências, em 2014, e eu já estava lá, e estava lá, inclusive, pela Barra Nacional, né, para tentar dizer essa lei não pode morrer, essa lei tem que seguir, ela seguiu, realmente tem os conceitos lá do agenciamento, mas o governo detonou a história da responsabilidade. Porque lá se tentava eliminar a responsabilidade das agências quando de outros cenários. Bem, pessoal, nós estamos aqui num cenário, como se diz, num contexto fechado aqui de capacitação. Né? Então, por isso que, inclusive, eu vou comentar. É público, existe um projeto de lei, né, que quer fazer uma revisão aí na Lei Geral do Turismo, está muito encaminhado, né, e que a gente está ali trabalhando exatamente no equilíbrio dessa responsabilidade. Dizendo que as agências sempre responderão sim, inclusive solidariamente, tá? Mas pelo que ela presta, pelo que ela faz. E não por serviços outros que ela não tem a mínima ingerência, que ela não tem autonomia, que ela não cria regras, que ela não fiscaliza e não tem poder de fiscalização. Esse é o nosso papel e a nossa tentativa de passar esta, né, responsabilidade diretamente relacionada aos serviços prestados pelo agenciamento. E mais, dizendo que mesmo quando se fala em solidariedade,
se nós estamos falando de quebra de fornecedor, se nós estamos falando de culpa exclusiva do fornecedor, não há que se falar de responsabilidade solidária no agenciamento. Essa é uma das maiores bandeiras institucionais, né? A BAV Nacional atualmente continua com essa luta, hoje à frente da sua nova, né, gestão, no novo Conselho de Administração da BAV Nacional, presidente do Conselho, Ana Carolina, na antiga gestão, quando ainda estava com a presidente Magda e toda a sua diretoria, esta luta é pesada, pessoal. Ela tem que ser cobrada, sim, realmente, continuamente por vocês, mas tenham a consciência de que ela não é fácil e de que a gente não abaixa essa guarda, tá? Para fazer esse equilíbrio, para fazer essa justiça verdadeira, né? A gente não quer, obviamente, prejudicar de forma alguma o consumidor, porque esse, na realidade, é o papel de vocês, trabalhar com qualidade, trabalhar com informação, trabalhar com segurança, né? Então, ninguém quer danificar e reduzir direito de fornecedor, de consumidor nenhum. A gente, então, simplesmente quer demonstrar uma realidade e uma quebra sistêmica quando se aplica do jeito que hoje é. Vocês concordam que, por vezes, a gente, infelizmente, visualiza empresas, agências que se prejudicam e acaba prejudicando um outro cliente, um outro consumidor, um outro passageiro, porque, infelizmente, bagunçou-se ali todas as contas, prejudicou-se realmente as contas da agência por conta de um caso que ela pagou que não tinha nada a ver com a história. Esse é o nosso papel. Esse é o último tópico da responsabilidade solidária no nosso papo de hoje, né? Para dizer que isso é quente, isso é forte, isso está em ebulição, isso está nas nossas mãos. Essa luta não acaba enquanto a gente não conseguir levar à frente essa questão de responsabilidade, né, mínima, justa, equilibrada, conforme aquilo que cada um fez e faz. Tá, pessoal? É importante, essas foram as pílulas principais aqui do dia de hoje, né? É importante que vocês saibam, né, falando enquanto assessor jurídico da BAV Nacional, outros tantos tópicos, pessoal, que estão quentes aí no mercado, né? 2 anos atrás, nós tivemos aí todo um trabalho árduo para se tentar a história de reduzir aquela tributação, aquele imposto, quando se paga serviços turísticos no exterior. Então, você, naquele caso, que você nem é operação, nem é operador, mas está lá negociando direto, por exemplo, com os Estados Unidos, você lembra que você estava com um impacto tributário de mais de 30% financeiro final? E isso foi reduzido lá a 6% agora. A luta vai continuar na frente para dizer, olha, não tem sentido nenhum. Uma questão de concorrência, a gente tem que ficar pagando tributo para pagar serviços turísticos no exterior se eu estou querendo alavancar o nosso turismo, inclusive, né? Então, a gente continua com essa luta. Foi luta da BAV, por exemplo, nesse equilíbrio. Uma aí que está tirando todas as energias do segmento do turismo como um todo, né, que é a história do PS. E não adianta a gente pensar, mas eu sou empresa pequena, sou simples, eu já não tinha direito ao PS, que é o fato de se ter tributação beneficiada, né, com isenção, enfim, com alíquota zero, por X tempo. Nem vou entrar muito no mérito aqui. Mas, pessoal, vocês têm ideia de que se não existe o PS, inclusive para fornecedores, para grandes empresas intermediárias, mesmo do agenciamento, esse custo vai para onde? Ele é replicado e você que tem um custo maior, é uma dificuldade para vender para o seu cliente. Então, o trabalho ele é sistêmico, ele é grande. E ontem nós tivemos aí uma aprovação do Congresso Nacional, né, na Câmara dos Deputados, um projeto de lei para colocar e continuar com o PS na mesa, para que o turismo como um todo continue a segurar a onda dessa tributação e ter, obviamente, uma replicagem aí de preços equilibrada, para chegar esse preço para você enquanto agência menor, de repente, para que o teu cliente não seja onerado. Essa é a história. Reforma tributária, que já também foi aprovada, e a gente conseguiu dizer, olha, o agenciamento precisa ter alíquota diferenciada. Porque se não fosse assim, pessoal, você que paga o seu tributo aí mesmo na quantia que você tem noção que ele pode duplicar e a mais de 100%? Se não fosse um trabalho de equilíbrio também, no sentido dessa tributação aí mediana? Enfim, pessoal, são muitos detalhes. Por isso que a gente, inclusive, resolveu deixar a temática aqui do nosso dia com temas jurídicos aplicados ao agenciamento, né? Eu vou só dar uma repassada aqui geral com relação aos comentários de vocês, que eu estou vendo que são muitos, a gente vai ter eles aqui, né, registrados. Repliquem esses comentários de vocês, as dúvidas de vocês, de repente, né? Eu vou fazer uma caixinha lá no Instagram hoje,
para que vocês possam replicar as suas questões aqui que não foram registradas aqui. Perguntem lá de uma forma objetiva e reduzida, que aí eu vou selecionar lá também para replicar para vocês, né? E deixar isso, que a sua pergunta, a sua necessidade, a sua curiosidade pode ser de muitos, né? Então, repliquem lá, nos marquem. Eu vou abrir uma caixinha ainda hoje para que, olha, sobre o nosso bate-papo de hoje do Icabad, qual foi a sua dúvida, né? Tem ainda dúvida? Repliquem lá para a gente. Tá, pessoal? Bem, a Lara nos pergunta aqui como podemos nos proteger minimamente de todas as questões que sei que são extremamente complexas. Lara, eu acho que o primeiro passo, inclusive você já deu sem perceber, que é estar aqui conosco, né? Porque essa capacitação de todos, sua, contínua, tem muita gente que está aqui, de repente, que sabe muito mais de teoria do que todos nós juntos, pessoal. Mas ouvir isso, oxigenar isso toda vez, é importante para você poder, inclusive, compartilhar com seus colegas, com seus colaboradores, ter aí, né, uma capacitação, uma profissionalização constante do seu time, né? Tá todo mundo aí ligado, né, nesses recados, que por vezes são pequenos, mas são lembretes diários que vão melhorar aí a atividade do seu dia a dia, em cuidados, em condutas, em procedimentos. Ok, pessoal? Eu acho que eu cumpri aqui o meu papel de tempo. Espero que também tenha cumprido aí no sentido de ter ajudado vocês de alguma forma. Mais uma vez, contem sempre comigo, né? A Base Nacional, quantas e quantas vezes a gente já fez isso, inclusive presencialmente por todo o Brasil, né? Então, é um prazer grande sempre falar, compartilhar, aprender também com vocês aí em casos novos. Repliquem a gente, marquem a gente, né? Comentem aí se foi interessante, se foi importante para vocês. Pessoal, muito obrigado ao staff, Rita, Priscila, contem sempre comigo. Contem sempre comigo aí, a Mar como todo. Muito obrigado, viu, pessoal? Obrigada a todos que ficaram aqui com a gente nessa manhã. Doutor Marcelo, estou recebendo muitos elogios. Obrigada aí por tanto conhecimento, por passar tudo isso para a gente. Para quem perguntou hoje, no final da tarde, a live ela vai ficar gravada, está no nosso YouTube, coloquei aqui o link. E a gente se encontra no mês que vem falando sobre República Dominicana. Tá bom? Boa semana para vocês, pessoal. Tchau, tchau.